o que é que eu vou falar hoje para os irmãos do NEC, porque toda vez que eu venho aqui é como se fosse a primeira vez, dá aquele mesmo frio na barriga, aí depois eu vou me soltando, depois eu vou pegando o jeito da palestra, mas até começar a dar aquele frio na barriga, dar aquele nervoso, principalmente porque eu sei que Paulo vai me filmar, não é? Aí dá mais nervoso ainda, aí às vezes eu fico me prendendo, às vezes eu fico olhando, eita, eu não fiz a barba, o cabelo tá... sério, toda vez que eu venho pro NEC eu penso tudo isso, né? Eu me descobri espírita a partir do momento que comecei a ler a codificação espírita. Não foi ninguém que me chamou, não foi ninguém que chegou lá em casa assim, você quer ser espírita? Não foi ninguém não. Eu simplesmente fui lendo, fui vendo que aquilo era onde a minha fé encontrava guarida, encontrava conforto. É onde eu fui lendo os princípios espíritas e me identificando. Então hoje eu quero ler um versículo da Bíblia. E depois eu vou dizer a vocês porque eu escolhi esse versículo. Diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Quando eu começo a reviver essa passagem do Evangelho de Mateus, a minha mente ela viaja pelo menos há 18 anos atrás, numa época em que eu tinha apenas 22 anos. Tinha 22 anos, mas já tinha família. E tem uma pessoa na minha vida que ela foi muito importante para que eu fosse o que eu sou hoje. Uma pessoa que gosta de ler, uma pessoa que gosta de refletir, uma pessoa que gosta de analisar as coisas. Me ensinou princípios de honestidade, de ética, e foi minha mãe. E há 18 anos atrás, exatamente há 18 anos atrás, minha mãe chegou para mim e disse assim, um dia ela chegou para mim e disse assim: meu filho, eu queria que você pedisse muito a Deus por mim, porque eu sinto que os meus dias sobre a terra estão se acabando. Isso foi numa conversa particular entre eu e ela. Detalhe, minha mãe tinha muitos filhos. E eu era ali o filho mais novo dela, o caçula. E ela me chamou para ter essa conversa. Disse: meu filho, eu quero que você ore, peça a Deus por mim, eu estou muito doente. Minha mãe tinha apenas 59 anos. Eu acredito que os meus dias sobre a terra estão terminando. E eu fiquei muito preocupado com aquilo, porque minha mãe, ela, de fato, ela era o meu ponto de arrimo. Eu dependia de tudo, tanto sentimentalmente como financeiramente, da minha mãe. Porque eu já tinha família, mesmo aos 22 anos, eu já tinha família. Eu já criava um filho, que era filho da minha companheira. A minha companheira na época estava grávida. E quem dava todo aquele suporte financeiro na minha família, de financeiro, era ela. A coisa funcionava mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia. Eu trabalho desde muito cedo e casei muito cedo porque naquela época a igreja não deixava a gente namorar. E isso ficava mais agravante porque a minha namorada da época, ela já era mãe solteira, então eu não podia namorar com ela. Então a igreja dizia o seguinte: crente não namora, crente noiva e casa. E eu, para não ferir os princípios da igreja, porque eu não queria ir de encontro aos princípios da igreja, eu me casei com apenas 17 anos de idade. Por quê? Porque a minha namorada, ela já era mãe solteira. E como ela já era mãe solteira, eu assumi não apenas a companheira, mas o pacote todo, o filho dela também. Para vocês terem uma ideia, o que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar, sabe de quê? Eu comecei a trabalhar com todo orgulho, limpando banheiro na prefeitura de Bom Jardim, como auxiliar de serviços gerais. Porque casei muito novo, aquele negócio todo. Então meu dinheiro só dava basicamente para
para pagar o aluguel, pagar a água e energia e acabou-se. Não dava para comprar mais nada. Fazia uma feirinha e o resto quem me dava de comida mesmo era mãe. Minha mãe era quem era toda essa providência na minha vida. E quando ela chegou para mim e disse assim: meu filho, você ore, porque eu estou muito doente e sinto que meus dias sobre a terra estão se acabando. Eu simplesmente olhei para ela e disse assim: mas Deus não pode fazer isso comigo, porque se a senhora se for, a minha companheira está grávida. Junto a isso, ela tem um filho que também ficou sob a minha responsabilidade. Eu tinha 22 anos de idade. Eu vou passar literalmente fome. Ela disse: meu filho, não diga uma besteira dessa, porque quem toma conta de você nunca fui eu, é Deus. Eu nunca, ela dizendo para mim, eu sou apenas instrumento de Deus na sua vida, mas quem cuida de você é Deus. Eu vou, mas Deus vai ficar cuidando de você. E abre a Bíblia, ela dizendo para mim, abre a Bíblia na época. Abra a Bíblia no capítulo 6 de Mateus. E no versículo 6, e começou a recitar essa passagem que eu estou lendo agora. Olhai para as aves do céu. Olhai. Falando o que para mim? Falando sobre providência. E ali, eu começando a olhar para ela, eu disse assim: mas mesmo assim eu acho que se Deus levar a senhora, Ele está sendo injusto comigo. Ela fez: não reclame. Não reclame, porque mesmo assim, se eu for, Deus cuida de você. Essa conversa ela teve mais ou menos comigo numa segunda-feira, 2 dias após minha mãe partia para a eternidade, partia para a pátria celestial. Lembro-me até hoje que quando chegaram para mim e disseram assim: olha, a sua mãe, infelizmente, ela teve um infarto e não resistiu e morreu. Eu lembro que a primeira sensação que eu tive foi de sentar, porque a primeira coisa que falta é força nas pernas. Quem já passou por uma dor da perna vai saber do que eu estou falando. Quem já perdeu alguém muito amado vai saber do que eu estou falando. A primeira coisa que eu fiz foi sentar. Passados alguns dias, quando a ficha caiu, que realmente ela já não estava mais ali fisicamente, eu me lembro que um dia eu olhei para minha companheira grávida, olhei para o menino, olhei para o que eu ganhava, eu encostei na parede e literalmente comecei a chorar, perguntando: e agora? O que é que vai ser de mim? Às vezes, mesmo nos momentos em que eu sinto tão de perto a espiritualidade perto de mim, mas mesmo assim, às vezes vem aquele momento de fraqueza, aquele momento de falta de fé. Agora imaginem isso com um garoto de 22 anos, porque mesmo com 22 anos, mas eu sempre tive dentro de mim a responsabilidade muito grande de ser pai. Eu sempre me orgulho porque criei 3 crianças, na época 3 crianças. Eu sempre me orgulho porque sempre trabalhei para sustentar os meus filhos. Minha mãe era meu ponto de arrimo, era quem me ajudava. Mas nunca joguei integralmente nas costas da minha mãe a responsabilidade pelos meus filhos, mesmo sendo tão jovem, porque isso também me foi passado por ela. Mas Espiritismo é uma coisa linda, porque eu tenho certeza que ela, mesmo depois do desencarne dela, ela continua sendo essa amiga leal, essa conselheira, essa pessoa que nunca deixou de estar lado a lado comigo. 3 meses depois, naquela época, eu estou falando do ano de 2004, passar no vestibular de professor para Nazaré da Mata era o único recurso que eu tinha, porque fazer uma faculdade particular eu não tinha condições. Eu era uma pessoa que ainda hoje, eu sou uma pessoa, Paulo sabe, eu gosto muito de ler, de estudar. Eu tenho uma certa facilidade com matemática, eu acho ela uma das disciplinas mais lindas que existe. Curto muito matemática. Então, para uma pessoa naquela época, feito eu, a gente não podia sonhar assim, vamos dizer, com engenharia. Ah, eu vou ser engenheiro, porque engenharia para mim
era um sonho distante, porque eu teria que ir para o Recife, alugar uma casa nas melhores condições se eu conseguisse passar numa universidade pública, que era uma das coisas mais difíceis do mundo. Gostava muito de filosofia, então poderia partir para a área do direito, ser um advogado, mas como? Se naquela época também esses cursos só existiam em Recife, Caruaru, Petrolina, pela UPE, porque eu nem pensava, UPE, UFPE, porque eu nem pensava, nem cogitava em fazer faculdades particulares, porque eu não tinha dinheiro para isso. Então a única coisa que me vinha à mente na época era o seguinte: era fazer o vestibular de Nazaré da Mata e enfrentar todo dia 1h30 de viagem, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, até a cidade de Nazaré da Mata. E em 2004, entrar num curso de formação de professores de Nazaré da Mata era um desafio muito grande. Eu já tinha tentado 2 anos antes e não tinha conseguido. E naquele ano de 2004, eu iria falhar miseravelmente novamente, porque eu estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu olhava para todos os lados, eu olhava para todos os cantos. Minha mãe tinha acabado de falecer, a companheira estava grávida, tinha um garoto de mais ou menos 6 anos, todos eles dependendo de mim. E eu pensei assim, eu não tenho cabeça de fazer o vestibular. Na época não era Enem, era vestibular. Até que minha irmã mais velha chegou para mim e fez assim: olha, a gente vai pegar um na mão do outro, a gente vai entrar em oração, mas você vai fazer essa prova em nome de Jesus. Você vai fazer essa prova e eu tenho certeza de que quando você chegar lá, você vai conseguir. Eu lembro que eu disse para ela assim: olha, se eu conseguir fazer pelo menos a redação, eu vou os outros dias. Vou resumir para que eu possa entrar no assunto de hoje aqui com vocês. Naquele ano de 2004, eu fui os 3 dias fazer a prova. Era sábado, domingo, era o domingo, a segunda e a terça. Eram 3 dias de prova. Era uma maratona de prova. Prova dificílima para entrar no curso de matemática. E naquele ano eu consegui ser aprovado. Mas isso não significava muita coisa. Fui aprovado para o curso de matemática, tirei em 28º lugar, aquele negócio todo. Sabe onde é que entra a providência de Deus aí? Vou começar a contar a vocês agora. No que eu sou aprovado para o curso de matemática, que a minha filha nasce no dia 26 de dezembro de 2004, lembre-se que eu só fazia chorar. Todas as noites eu só fazia assim: e agora, Jesus? E agora? Como é que eu vou comprar o leite dessa criança? Como é que eu vou comprar a fralda para essa criança? Eu já pensava até em fazer as malas e ir embora para o sul, ir para São Paulo, tentar algo melhor, porque o negócio estava estreito, estava complicado. Mas a espiritualidade, ela é muito boa com a gente. Deus nunca nos falta. E quando eu passei no vestibular de matemática, quando foi no mês de janeiro, chegou o primeiro recado: olha, dona fulaninha quer falar com você. E ela disse que é urgente. E eu fui lá em dona fulaninha. Aí quando eu cheguei lá: pois não, que a senhora quer falar comigo, uma certa pessoa de Bom Jardim. Olha, a gente quer contratar seus serviços para você ensinar matemática particular às filhas da gente. Eu digo: opa, vamos ensinar. E ali um convite. E vocês sabem que a melhor propaganda é a propaganda boca a boca. Então aquilo numa velocidade incrível se espalhou-se pelas ruas de Bom Jardim, que eu era o melhor professor de matemática que tinha para dar aula particular para o povo. E chegou a um ponto que eu não tinha mais condições de atender a tanto convite das pessoas me chamando para dar aula particular. E aí eu comecei a ganhar dinheiro suficiente para comprar as coisas para minha filha, que tinha acabado de nascer. E um dia veio aquela voz bem suave, porque se tem uma voz que você nunca esquece, é a voz de uma mãe, não é não, Valda? Para quem teve um contato com a mãe, feito eu tive, feito Valda teve, para quem conviveu com esses anjos de luz,
com esses anjos celestiais que a gente chama de mãe, para mim a voz mais linda que existe é a voz dela. Até que um dia, quando eu parei assim, estava até esquecido, ela chegou para mim, disse assim, chegou aquela voz bem no meu ouvido e disse assim: aí, tá faltando alguma coisa? Eu disse: não tá faltando nada. Quem cuida de você é Deus. Eu reconheci a voz na hora. Quem cuida de você é Deus. E eu sempre lhe disse isso. Você tem alguma dúvida que diante da história que eu lhe contei, que era minha mãe, que me sustentava de tudo e que imediatamente após o desencarne dela, olha, as portas não se abriram não, elas se escancaravam de trabalho para mim. Vocês têm alguma dúvida que essa minha velha companheira, ela não estava lá do outro lado mexendo os pauzinhos? Olhe, e como eu fico triste, gente. Olha, como eu fico triste quando alguém tá eu fazendo a campanha do quilo sábado, alguém me chama, que conheceu minha mãe, e fez assim: olha, mas sua mãe não queria você fazendo isso não. Aí eu fiz: mas eu tô fazendo o quê? Aí junto com os espíritas. Certo, qual é o problema? A gente tá fazendo o quê? Aí eu perguntei, né? A gente tá fazendo o quê? Ah, vocês estão pedindo alimento e é pra gente. Ela fez: não, é para quem precisa. Eu disse: então o fato de eu estar com os espíritas pedindo 1 quilo de alimento para quem precisa, isso foi sábado. Você acha que eu estou errado do ponto de vista evangélico? Ela parou, meditou. Quando eu vi que ela ficou calada, eu fiz: agora venha fazer a campanha do quilo comigo também. Porque a primeira vez que eu saí para fazer a campanha do quilo, a primeira vez que eu fui fazer a campanha do quilo, a primeira vez que eu fui, eu ainda estava na igreja ainda. Eu ainda estava na igreja. Porque quando eu percebo quanto a espiritualidade, ela é generosa comigo, não é porque eu mereço não, viu? Eu sou uma pessoa tão endividada perante as leis divinas. Eu sou uma pessoa tão endividada, gente. Olhem, eu ainda tenho dificuldade. Deixa eu abrir o coração aqui para vocês. Deixa eu fazer aqui uma terapia aqui com vocês. Olhem para mim, vocês que estão me ouvindo. Acho que vocês nunca vão ver um palestrante dizendo isso. Mas eu vou dizer para vocês. Olhem, eu ainda tenho dificuldade de perdoar. Ainda eu tenho dificuldade, muitas vezes, de ter fé. Às vezes eu tenho dificuldade com o meu egoísmo. Às vezes eu tenho aquela dificuldade. Ou você acha que quando alguém me xinga, não dá vontade de matar aquele xingamento no peito e mandar de volta? Gente. Quem não, né? Eu tenho ainda uma parcela muito grande de egoísmo. Dessas coisas ainda que nos atrapalham nas sendas da evolução. Como diz uma célebre frase de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche: eu sou humano, demasiadamente humano. Mas deixa eu complementar Nietzsche, mas também eu sou aprendiz de Jesus.